Muito bem, seja bem-vindo à nossa 10ª aula aqui do curso de Cálculo 1. Nessa aula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as funções trigonométricas inversas. A primeira delas é a inversa da função seno, que nós chamamos de função arcosseno, que é seno a menos 1 de x. Tá? Então a relação é sempre a mesma. Olha, x é seno de y, somente se y for igual a seno a menos 1 de x. Então aqui eu tenho a relação entre a função e a sua inversa, que é dada por essa equivalência. Então x é seno de y é seno a menos 1 de x. Mas para que a função seno ela tenha uma inversa, tem que garantir que eu estou considerando ela no intervalo adequado, um domínio adequado e um contradomínio adequado. O domínio deve ser de menos π sobre 2 fechado até π sobre 2 fechado. E o contradomínio de menos 1 até 1. Dessa maneira, eu garanto que a função seno é uma função bijetora, tá? Por quê? Olha, menos π sobre 2 é aqui, olha. Quando eu vario de menos π sobre 2 até π sobre 2, o que vai acontecendo com o seno? Olha, aqui ele vale menos 1, aqui ele vale menos 0,8, menos 0,6, menos 0,2, aqui ele já vale 0. Aqui ele já está valendo 0,6, 0,8 até chegar no 1. Então, à medida que o meu ângulo varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, os meus valores de seno variam de menos 1 até 1. E para cada ângulo, eu tenho um valor único correspondente entre menos 1 e 1. Então, essa função seno, se eu considerar ela de menos π sobre 2 até π sobre 2 e chegando no intervalo de menos 1 até 1 fechado, ela vai ser bijetora, portanto, ela admite uma função inversa, que é a chamada função arcosseno. Agora, por que esse nome de arcosseno, Porque, veja, se x é o seno desse ângulo, que é y, então y é o ângulo cujo seno dá x. Y é o arco cujo seno dá x. Então, por isso que a gente chama essa função de função arcosseno, Então, aqui, olha, se eu considero, o ângulo y, o arco y, jogo aqui, eu aplico o seno, tem esse valor entre menos 1 e 1. E eu tenho a relação inversa, dado esse valor aqui que está entre menos 1 e 1, eu jogo lá na circunferência e eu recupero qual que é o arco aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2, nesse caso é esse aqui, cujo seno vai me dar aquele valor que eu tinha inicialmente. Então, dado o arco, eu tenho o seno dele, que é um valor entre menos 1 e 1. Dado um valor entre menos 1 e 1, eu recupero qual é o arco que me originou aquele valor de seno. Tá certo? Por isso que é chamado de função arcosseno. De modo análogo, nós podemos definir a função inversa do cosseno, que é a função arco-cosseno, ou cosseno a menos 1. X é o cosseno de y, se somente se o y for cosseno a menos 1 de x. Nesse caso, para que a função cosseno seja uma função bijetora, o domínio adequado é de 0 fechado até π fechado, aqui, e o contradomínio de menos 1 até 1 também fechado, o intervalo aqui, tá? O raciocínio é parecido, Tá? À medida que o meu ângulo aqui varia de 0 até π, Olha, cosseno aqui de 0 dá 1, quando eu estou aqui ele já dá 0,8, Vou andando, quando eu estou aqui o cosseno dá 0, aqui, olha, o cosseno já deu menos 0,8, a hora que eu chegar no π, o cosseno dá menos 1. Então, à medida que eu vou andando aqui com o meu ângulo de 0 até π, o cosseno percorre todos os valores entre menos 1 e 1, De modo que a cada arco entre 0 e π, eu posso fazer corresponder de modo único um valor de cosseno entre menos 1 e 1. Portanto, se eu considero a função cosseno definida no domínio de 0 até π, intervalo fechado, e contradomínio de menos 1 até 1, intervalo fechado, ela vai ser bijetora, portanto, ela admite uma inversa. E a maneira, o fato de chamar de função arco-cosseno é a mesma explicação do arcosseno, Dado um arco, se eu aplico o cosseno, eu tenho um valor aqui correspondente entre menos 1 e 1. E reciprocamente, dado um valor aqui entre menos 1 e 1, eu sempre consigo encontrar o meu ponto A' aqui, entre 0, de tal maneira que eu vou recuperar esse arco que está entre 0 e π, tá ok?
Então, dado um arco, né, eu venho aqui e acho o seu cosseno. E dado o cosseno, eu recupero aqui qual foi o arco correspondente entre 0 e π que me originou aquele valor de cosseno. Então, por isso que é chamado também aqui de função arco-cosseno. Tá? Se x é cosseno de y, o y é aquele arco cujo cosseno vai me retornar x. A mesma coisa, de modo análogo, nós podemos pensar na função arco-tangente. X é tangente de y, se somente se y é o arco tangente de x, ou a tangente a menos 1 de x, tá? Bom, nesse caso aqui, olha, o meu ângulo vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, intervalo aberto aqui, e o meu contradomínio aqui, então esse aqui vai ser o domínio da função tangente, e o contradomínio da função tangente vai ser o conjunto de todos os números reais. Observe o seguinte, olha, vamos pegar aqui, olha, menos π sobre 2 até π sobre 2, e vamos pegar lá para a gente saber os valores da tangente. À medida que eu estou perto, que meu ângulo está perto de menos π sobre 2, olha, né? O que acontece quando eu faço a projeção? A tangente vai estar lá embaixo, está no menos infinito, né? À medida que eu vou tendendo aqui a π sobre 2, né? Esses valores da tangente estão perto de menos infinito. À medida que eu vou caminhando e projetando aqui, olha, o que acontece? Quando eu chegar aqui no zero, a tangente está dando zero. À medida que eu vou aumentando aqui, né? A tangente vai aumentando e quanto mais eu chegar próximo de π sobre 2, né, olha, quanto mais eu chegar próximo de π sobre 2, mais a tangente está aumentando. Então, quando eu estou próximo de menos π sobre 2, a tangente está próximo lá de menos infinito. E quando eu estou próximo de π sobre 2, a tangente está perto de infinito. E cada valor desse de menos infinito até infinito, que eu vou obtendo aqui, é obtido de modo único à medida que o meu ângulo varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Né? Então, dado um valor aqui entre menos infinito até infinito, nessa reta tangente, por exemplo, esse valor, dado esse valor aqui, né? É um valor positivo, eu consigo recuperar o arco aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que no caso é esse, né? De tal maneira que tangente desse arco vai me dar aquele valor. Então, dado o arco, eu tenho a tangente, eu tenho o valor. E dado o valor, reciprocamente, eu recupero qual é o arco que me originou aquele valor. Tá? Então, tem a função arco-tangente, cotangente, o raciocínio é parecido, x é cotangente de y, se somente se o y é cotangente a menos 1 de x. Aqui o y tem que variar no intervalo de 0 até π, intervalo aberto. Tá? Então é o domínio da minha função cotangente e o contradomínio da cotangente vai ser o conjunto dos reais, para que ela seja uma função bijetora. E aí eu vou ter a função arco cotangente, que é y igual a cotangente a menos 1 de x. De modo inteiramente análogo que a gente raciocinou. Quando eu vario o meu ângulo aqui de 0 até π, olha, eu vou projetando aqui nessa retinha, né, que vai me dar a cotangente. Olha. E quanto mais próximo eu estou aqui de 0, mais próximo, né, a cotangente está do infinito. Quanto mais próximo eu estiver aqui de π, mais próximo a cotangente vai estar aqui de menos infinito. Ó, né? Tá bom? E à medida, então, que eu vou fazendo essa brincadeira, eu vou variando o meu ângulo de 0 até π, né? Os valores da cotangente aqui vão variando aqui de menos infinito até infinito. Então, dado um valor aqui, como é esse caso, dado esse tamanho aqui, eu posso recuperar o arco cuja cotangente vai me dar esse valor, né? E dado o arco, aplicando a cotangente, eu tenho o valor, né? Então, dado o valor, eu recupero o arco. Dado o arco, eu obtenho o valor aqui, entre menos infinito até infinito, tá? Bom, as duas últimas eu vou deixar para vocês analisarem, estudarem no nosso livro de texto, que é o livro do Stewart, tá? Que é a função arco secante. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar na aula, durante a aula, né? Na nossa atividade presencial, tá? Então, nós temos a função arco secante, que é a inversa da secante, x é igual a secante de y, se somente se o y for a secante a menos 1 de x.
E aí eu quero que vocês estudem esses intervalos, né, o porquê que eu considerando esses intervalos aqui, né, para y e x, a função secante vai ser uma função bijetora, portanto ela admite uma inversa, né? Lembrando, né, que a função secante ela é 1 sobre o cosseno. Então tem que garantir aí, né, que o denominador não vai se anular, bonitinho, e que ela vai estar aí de tal maneira, vai estar definida no intervalo aqui, de tal maneira que ela seja bijetora. Tá? Então, se você analisar com calma, você vai ver que o domínio tem que ser o domínio da secante tem que ser a união desses dois intervalos e o contradomínio a união aqui desses dois intervalos. Feito isso, ela é bijetora, então x vai ser igual a secante desse arco, se somente se, né? E y, que é o arco aqui, foi o arco cuja secante me retorna x, tá? E, por fim, a função arco cossecante, tá? Que é a cossecante a menos 1, que vai estar definida, né? A cossecante, para ter inversa, ela tem que estar definida na união desses dois intervalos, e o contradomínio dela tem que ser a união desses dois intervalos também, tá? E aí nós temos aqui a relação, né? Função e a sua inversa, tá? E agora, então, olha, fica como exercício para vocês aí estudarem o porquê que nós estamos escolhendo, né, estes intervalos aqui, tanto no caso da cossecante quanto no caso da secante. Né? É para que elas se tornem funções bijetoras e, portanto, elas tenham inversas. Mas eu quero que vocês depois, em sala de aula, me digam o porquê desses intervalos, tá? Fica como exercício para vocês. Ok? Então, a última coisa que eu separei para vocês aqui nessa aula de hoje é a gente fazer os gráficos aqui, né? Então, nós vamos fazer os gráficos aqui no GeoGebra, né? Só para que vocês percebam aí o comportamento desses gráficos, tá? Por exemplo, aqui, né? Nós podemos pegar alguns que já vêm prontos aqui, cosseno a menos 1 de x, né? Tá aqui, olha. Esse é o gráfico em verde aí do cosseno a menos 1 de x, né? Então a gente percebe, olha, que o domínio aqui, olha, né, é de menos 1 até 1, tá certo? E a imagem variando aqui de 0 até π, olha, que é 3,1415 alguma coisa aqui, tá? Então esse aqui seria o gráfico da função cosseno a menos 1. Da mesma maneira, nós podemos plotar aqui o gráfico da função seno a menos 1, deixa eu tirar esse aqui, seno a menos 1, então, de novo, olha que o domínio dela vai de menos 1 até 1, né? E o contradomínio aqui, olha, vai aqui de menos π sobre 2, que está aqui, até π sobre 2, né? Seria aí de menos 1,57 até 1,57. E aí, da mesma forma, nós temos aqui a função, espera aí, eu não saí aqui ainda, deixa eu apagar, a função tangente a menos 1 de x, que está aqui em cinza, tá? Que é essa aqui, olha, tá? Nós temos a função cotangente a menos 1 de x, aqui, que é essa aqui, né, em verdinho, tá? Deixa eu apagar essa aqui. Então, nós temos a função cotangente a menos 1, que é essa que está em verdinho. Nós temos ainda a função secante a menos 1, secante a menos 1 de x, cujo gráfico é esse que aqui está, tá? Tá vendo o intervalinho que a gente colocou, né? De 1 até infinito, de menos 1 até menos infinito, tá? O domínio aí, né? E nós temos a função cossecante, deixa eu até ver se nós temos ela aqui, cossecante a menos 1 de x,
que aqui está em vermelhinho, ó, tá bom? De novo, de menos 1 até menos infinito, de 1 até infinito, e aí esses são os gráficos aí, só para que vocês tenham uma noção. Acaba que no curso em si a gente não trabalha tanto com os gráficos das funções trigonométricas inversas, tá? Mas é bom a gente colocar aqui para que vocês tenham uma noção, tá? Então essa foi a nossa aulinha sobre funções trigonométricas inversas, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula, onde nós vamos introduzir aí o capítulo 2, que lida com limite e continuidade. Um abraço a todos, até mais.